Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa equipe de professores veio mostrar para vocês uma aula para lá de especial. Juntamos todas as informações que passamos para vocês todos os anos a respeito do aniversário de São Carlos e resolvemos fazer uma atividade coletiva. Desse modo, todos vocês terão a mesma atividade, a mesma informação e a mesma aula. Para lá de legal isso, né? Se vocês gostarem, nos avisem que esse modelo de aula pretendemos fazer mais algumas vezes. O que vocês precisarão fazer? Primeiro, assistir a aula com atenção para conhecermos cada vez melhor a nossa cidade. Segundo, realizar as atividades propostas pelos professores. E terceiro, compartilhar essa aula com os colegas de vocês, todos da turma, do ano seguinte. Essa aula será válida para os alunos do 1º ao 5º ano. Aproveitem as informações e depois enviem as tarefas para os professores de vocês. Os desenhos mais legais serão publicados nas nossas redes sociais. Até mais, gente! Você sabia? O nome da cidade de São Carlos é uma homenagem ao santo padroeiro italiano de devoção da família Arruda Botelho. Por que dia 4 de novembro? 4 de novembro é o dia do santo padroeiro. Ele nasceu em 2 de outubro de 1538. Menino ainda, revelou ótimo talento, uma inteligência rara e forte inclinação para a vida religiosa. Morreu com 46 anos como bispo da cidade de Milão e foi canonizado em 1610. Olha só que fato interessante. Em dezembro de 1857, a imagem de São Carlos Borromeu foi trazida da fazenda do Pinhal para São Carlos em procissão. Chegando na capela, foi realizada a primeira missa da povoação. Ih, tem gente querendo falar. Pronto, pode falar. Em 1889, chegou a São Carlos o telefone, apenas 13 anos após as primeiras experiências de Graham-Bell. Nossa, quanta luz! O que será? Em 1890, São Carlos foi uma das primeiras cidades da América do Sul a ser iluminada por luz elétrica, por iniciativa do Conde do Pinhal. Eu vim falar para vocês um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a história de São Carlos. São Carlos, ela teve início em 1831 com a divisão de terra chamada a Sesmaria, né, do Pinhal. A partir daí, começa a surgir a fazenda do Pinhal, tá? São Carlos, ele foi inaugurado em 4 de novembro de 1857. Começou aí, neste período, começou a povoação de São Carlos. Ela era composta por pequenas casas, tá? Por casas em torno da capela de São Carlos. Hoje essa capela é a nossa catedral. Então, São Carlos, a cidade começou a ser desenvolvida em torno dessa capela, que na época era uma capela, depois que ela foi reconstruída e veio a ser a catedral, certo? São Carlos é elevada à categoria de vila em 1865, onde a Câmara Municipal foi empossada. Então, com a posse da Câmara Municipal,
Em 1865, ela é elevada à categoria de vila, não era cidade ainda, era vila. Lá no finalzinho de 1890, começa a surgir a fazenda, né? A fazenda começa a ter a expansão da lavoura cafeeira, certo? Em 1884, a região, isso foi proporcionado pela chegada da ferrovia. Então, o trem passava por aqui. O conde ele trouxe para a gente a ferrovia, o trem, que era o meio de transporte mais rápido da época, tá? Ou era a cavalo, ou era de trem, ou navio. Mas para chegar até navio aqui na nossa região não tinha como, porque nós não temos os mares. O cavalo, ele não dava conta de carregar todo o peso do café que era colhido. Então, eles colhiam o café e exportavam. Só que para eles exportarem esse café, eles precisavam levar até os Santos, né? E como que era feito isso? Isso foi feito por meio do trem. Era muito peso para o cavalo, então maltratava os animais. E esse não era o objetivo. Então eles colocaram, o conde ele trouxe para nossa região a ferrovia, que é a linha que a gente tem até hoje. De 1880 a 1904, o município foi um dos principais polos atrativos para os imigrantes. Então começou a vir para nossa região os imigrantes italianos, os japoneses, certo? Então esses imigrantes, eles saíam da terra dele e vinham para cá no objetivo de terem lugar para trabalhar, de construir a sua vida, a sua história, certo? Com as lavouras de café. No início do século XX, tá? Então, ali no começo, em 1900, 1902, começou a existir as inúmeras sociedades culturais e de ajuda mútua que desenvolviam atividades a fim de proporcionar a educação. Então, nesse período é onde começa a surgir os primeiros passos para a formação das escolas, tá? Certo? Então foi assim que surgiu. 1930, 1950, 60, começaram a vir as empresas, as indústrias para São Carlos. Depois, em 1970, veio a Federal. Em 1953 veio a USP, então a USP veio antes da Federal. E a partir disso, São Carlos foi se desenvolvendo e chegou ao que é hoje, certo? São Carlos faz 163 anos e um dos símbolos cívicos da nossa cidade é a bandeira. Observem que ela possui as cores da bandeira do nosso país: verde, amarelo, azul e branco. A bandeira de São Carlos ela é composta por um retângulo azul. No centro
Desse retângulo temos 2 círculos sobrepostos e no centro desses círculos uma árvore que se chama araucária. 4% do nosso município era coberto por araucárias, por isso ela está na nossa bandeira representando o nosso clima. Que tal fazer um desenho bem bonito da nossa bandeira, da bandeira da nossa cidade? Fica a dica. A professora veio falar para vocês um pouquinho sobre a história do hino da nossa cidade. Algo que muito nos honra é o trabalho de divulgação do nosso hino, tá? Com a música do maestro Heitor de Carvalho e letra do professor Vicente de Paula Rocha. O hino foi oficializado pela Lei Municipal número 8.413, de 21 de maio de 1980. Era prefeito, na ocasião, o senhor Antônio Macei, que sancionou a lei, aprovada por todos os vereadores na Câmara Municipal. Os vereadores da época, eles analisaram a possibilidade de promover um concurso para a criação do hino oficial. Porém, decidiram pela adoção do hino do centenário do município, de 1957, que vencera brilhantemente um concurso instituído pela Lei Municipal 3.200/56, na gestão do prefeito Luiz Augusto de Oliveira, Luizão. Os compositores cederam ao município os direitos autorais. Por muito tempo, os são-carlenses desconheciam o hino, até que coube a banda marcial da Faber-Castell, regida pelo maestro Roberto Mori, a divulgar a partitura e promover a primeira audição da obra no ano de 1990. Em 2001, tivemos a honra de editar um CD para o lançamento do hino, que passou a ser executado em todas as escolas municipais e estaduais de São Carlos, conforme determina a Lei Municipal 12.967/01, de autoria do vereador Roberto Mori, na qual o corpo docente e o corpo discente passam a cantar o hino nacional, o hino à bandeira e o hino a São Carlos, uma vez por semana, em viva voz. Esse é o motivo pela qual cantamos semanalmente os hinos na nossa escola. Fica distante 231 quilômetros da capital paulista. Extensão territorial de 1.137 quilômetros quadrados. Ela possui 2 distritos, Santa Eudóxia, que fica a 40 km do centro de São Carlos, e de Água Vermelha, distante 15 km do centro da cidade de São Carlos. A cidade de São Carlos faz divisa com os seguintes municípios: ao norte, Santa Lúcia, Rincão e Luiz Antônio; ao sul, Ribeirão Bonito, Brotas e Tirapina; ao leste com Panalândia e Descalvado, e a oeste com Araraquara, Ibaté e Américo Brasiliense. A cidade de São Carlos possui 36 escolas estaduais, sendo esta de ensino fundamental, ciclo 1, ciclo 2 e ensino médio. Há mais 60 escolas municipais, incluindo as CMEIs, mais 57 escolas particulares de todos os níveis, do infantil ao ensino médio, mais 2 escolas federais e 2 escolas da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. As principais empresas da cidade são Latam, companhia de aviação, que mantém na cidade uma oficina de manutenção de aviões; Volkswagen, Electrolux, Faber-Castell, Toalha São Carlos, Tapete São Carlos, entre outras. No ramo comercial, temos Casas Bahia, Casas Pernambucanas, Riachuelo, Tanger, C&A, Renner,
E também no ramo de supermercadista, temos grandes empresas como Carrefour, Extra, Jaú Serve, Savenhago, Tenda e Atacadão. Os principais bairros da cidade de São Carlos são Vila Prado, Cidade Jardim, Cidade Araci, Dama, Residencial Dama, Samambaia, Buritis, Jockey Club, Parque Arnold Schmidt, Maria Estela Fagá, Jacobus, Tijuco Preto, Vila Brasília, Vila Marina, Jardim Macarengo, Vila Elizabeth, o Centro Novo e o Centro Velho. A economia em São Carlos. A primeira atividade industrial a se estabelecer foi a indústria de beneficiamento de café e cereais, inicialmente ainda nas próprias fazendas, depois na cidade. Em geral, essas indústrias eram instaladas pelos latifundiários, os quais, entretanto, pouco investiram em outras atividades industriais, além dos investimentos em infraestrutura, como ferrovia. Logo após, desenvolveu-se no meio urbano, em decorrência do comércio de café, um novo tipo de indústria, em geral artesanal, cujo agente principal seria o imigrante. Essa indústria se orientaria para dois mercados, o de artigos para consumo popular e o de produtos utilizados nas fazendas. Durante as primeiras décadas do século XX, a cidade, sendo um dos centros urbanos mais desenvolvidos do interior paulista, atraiu não apenas mão de obra, mas também empresas e capitais externos. Nesse período, até meados de 1940, a produção local seria composta por um quinteto básico de serrarias, fábricas de adubo, de pregos, de tecelagem e de lápis. Com a crise cafeeira de 1930, surgiu um novo padrão de acumulação industrial, sobretudo na capital, mas também em alguns núcleos do interior, incluindo São Carlos. Em São Carlos, o período da década de 1930 teve tanta tendência quanto contratendências industrializantes. No entanto, mesmo antes da crise, a cidade já contava com um compartimento industrial relativamente diversificado em comparação com cidades de porte similar. Por outro lado, foram beneficiadas em São Carlos as empresas detentoras já de certo porte, que atendiam mercados regionais ou ainda algumas empresas de pequeno porte, que pertenciam a ramos de negócios reconhecidos como especialidades da cidade, como a indústria moveleira e as alfaiatarias de ternos. A fase seguinte de industrialização em São Carlos é marcada pela substituição das importações em paralelo à Segunda Guerra. Ocorreu, inclusive, o florescimento de algumas atividades surgidas na década anterior, chamadas indústrias da crise. São Carlos passou a ser conhecida, portanto, como um núcleo industrial de relativa importância, apesar da influência da capital. Assim como no meio rural, a maioria das grandes indústrias passará a ser administrada da capital, enquanto na cidade restava um grande número de pequenos e médios empresários de origem imigrantes. Isso seria compensado em parte pela instalação da fábrica de tapetes, a Tapete São Carlos, e a fábrica de conservas da Aero, casos singulares por terem se aproveitado de vínculos importantes com o exterior, importando tecnologia. Nos anos de 1950, o Grupo Pereira Lopes, com a fábrica Clímax, produtora de refrigeradores, teria influência econômica e política decisiva sobre a cidade nos anos de 1960. Outra enorme empresa pioneira no Brasil seria construída pelo grupo, a CBT, Fábrica de Tratores. Essa seria a primeira fase da industrialização pesada em São Carlos. Apesar de ter havido uma retomada do crescimento industrial nos anos de 1950, nas 2 décadas seguintes, acentuou-se novamente o processo de concentração de industrialização na metrópole, causando grande concorrência.
São Carlos hoje tem um perfil industrial ativo, possuindo unidades de produção de várias empresas multinacionais. Destacam-se entre as grandes unidades industriais a fábrica da Volkswagen, Faber-Castell, Electrolux, Tecance do Brasil, Toalha São Carlos, Tapete São Carlos, Papel São Carlos, entre outras. A cidade possui ainda o Latam, localizado na antiga fábrica da Companhia Brasileira de Tratores. Curiosidades do mercado municipal. Os mercados municipais costumam ser um grande centro em diversas cidades e costumam atrair não só moradores, mas também como turistas que gostam de conhecer as iguarias locais. Mas antes de ser construído, em 1967, o Mercado Municipal Antônio Macei existia anteriormente no local a praça mais linda de São Carlos, a Praça Santos Dumont, com belas palmeiras e uma grande área para os moradores passearem e aproveitar seus momentos livres. Em um saudosismo, a placa da praça ainda sobrevive na esquina da Rua Jesuíno de Arruda com a Avenida São Carlos. O Mercado Municipal Antônio Macei, conhecido como Mercado Municipal de São Carlos, foi inaugurado em 1º de janeiro de 1903, em sua primeira parte, e em 1906, na sua segunda parte, e constitui-se em importante entreposto comercial de atacado e varejo, especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios. Localizado no centro velho da cidade de São Carlos, o prédio apresenta-se sobre área ganha ao córrego do Gregório, na sua várzea. O entreposto foi totalmente demolido em 1968, após a inauguração do novo mercado, e no local foi construída a Praça do Mercado, na administração do prefeito Antônio Macei. O novo prédio foi construído ao lado do prédio demolido, na antiga Praça Santos Dumont, pela construtora Alvear, e reinaugurado em 21 de abril de 1968. Distrito de Água Vermelha. Água Vermelha é um distrito do município de São Carlos que surgiu no final do século XIX na rota da expansão ao sertão paulista, servindo como entreposto para viajantes que passavam pela região ou que vinham trabalhar nas fazendas de café. Em 24 de dezembro de 1948, foi denominado distrito pela Lei 23.233. Com a chegada do ramal ferroviário, em 1892, o vilarejo ganhou mais destaque como entreposto comercial. O ramal servia para o embarque do café produzido pelas fazendas da região. Em dezembro de 1962, o ramal foi desativado e os trilhos foram retirados até o final de 1964. Água Vermelha se mantém na tradição comercial. Em 1912, o senhor Francisco Pucinelli montou um armazém de secos e molhados, a Casa Pucinelli, que funcionou até 1980. O local hoje é o Armazém Cultura Lola Pucinelli Biazon, onde funciona a Biblioteca Municipal. Confirmando a boa tradição comercial, Água Vermelha continua sendo muito atraente, como entreposto, hoje dentro dos projetos turísticos da região. O ecoturismo é um ponto de investimento turístico na região e tem atraído muitos visitantes, principalmente pela iniciativa da Estância Ecológica Vale do Quilombo, que tem como sede uma antiga fazenda de café, a Fazenda Argentina, com esportes rurais e passeios ecológicos. Outro destaque do distrito é a Festa do Milho, que acontece todos os anos no mês de abril e atrai não só a população local,
mas também das regiões vizinhas. A ideia é trazer, além de entretenimento, um espaço de exposição para micro e pequenos empresários e grupos de artesanato da região. A posição estratégica do distrito entre São Carlos e Santa Eudócia ainda garante a passagem de muitos turistas que seguem rumo às fazendas, atraídos por seu potencial histórico. Finado Galdino. Há algum tempo, próximo à região do Jockey Club, havia uma grande fazenda muito bem cuidada e mantida pelo proprietário, seu Galdino. Depois que o homem faleceu por conta da idade avançada, a propriedade passou a ser administrada por outras pessoas da família. Diz a lenda que a morte não foi capaz de afastar a alma de Galdino daquele lugar. Muitas pessoas começaram a relatar visões do fantasma daquele homem circulando pelo local. Outros disseram tê-lo visto em trabalhos cotidianos que realizava na fazenda, sendo possível, inclusive, ouvi-lo manusear ferramentas da antiga oficina. As aparições eram tão frequentes que algumas pessoas passaram a não se incomodar e conviver em harmonia com o espírito daquele homem, o que ainda parecia muito assustador para outros moradores. A moça que dançou com o diabo. Era sexta-feira santa, mas a jovem não respeitava as tradições de penitências da data. Em uma casa na região central de São Carlos, a moça resolveu fazer um baile de carnaval em plena Sexta da Paixão. Adorava dançar, afrontou os pais e convidou os amigos para a festa. No início da noite, o evento estava lotado. Um dos convidados chamou a atenção da anfitriã. Cortejou a jovem durante toda a noite. Dançaram e se divertiram. Mas a despedida foi assombrosa. Quando o galã tirou o chapéu, mostrou sua real identidade. Ele era o Satanás, com 2 chifres na cabeça. O pânico tomou conta e a moça festeira enlouqueceu. Nunca mais voltou ao normal. O diabo visitou a casa que não respeitou a tradição de silêncio e penitência da Sexta-feira Santa. Moça tão bonita, ficou doida, lamentava o povo. O caso da moça que dançou com o diabo tem registro no livro Recordar é Viver, do cronista Nicola Gonçalves. Foi tema de uma música composta por Ted Vieira, gravada pela dupla Vieira e Vieirinha em 1953, e virou curta-metragem dirigido por João Paulo Miranda Maria, que ganhou uma menção especial no Festival de Cannes em 2016. Bom, hoje eu vim aqui para falar de uma lenda urbana. Então, o que é uma lenda urbana? São coisas que acontecem, mas que a gente não vê e que as pessoas comentam assim desde muito tempo. E hoje eu vim aqui para falar sobre uma lenda urbana, que é a loira do banheiro. Como que é essa história? Assim, quando eu era criança, já existia a loira do banheiro. Então, como é que era isso? Todo mundo sabia que tinha uma loira dentro do banheiro, mas ninguém nunca viu. Então, quando eu ia ao banheiro, quando eu era criança na escola, eu tinha que ir com várias amigas junto. Todo mundo ia junto, ninguém ia sozinho, porque a gente achava que a loira do banheiro estava lá. Como é que ela era? Ela tinha uma roupa branca e ela loira. Mas a gente nunca viu. Só que eu morria de medo de entrar no banheiro e de encontrar a loira do banheiro. Então eu sempre ia com uma amiga ao banheiro. Vocês já ouviram falar da loira do banheiro? Vocês já ficaram sabendo que ela está na nossa escola? Alguém já ouviu falar? Então ninguém nunca viu.
Os pais de vocês já ouviram falar da loira do banheiro? A mamãe de vocês já ouviu falar? Pergunta para elas se elas, quando elas eram crianças, se já tinha a loira do banheiro, se elas ouviram falar. Eu morria de medo. E um dia eu estava perguntando para as minhas sobrinhas, que têm a idade de vocês, e elas falaram que tinha a loira do banheiro na escola delas. Vocês acreditam nisso? Poxa vida, mas elas não viram, elas só ouviram falar. E aí, na hora de ir ao banheiro, elas estavam lá, pedindo para uma amiguinha ir junto ao banheiro porque elas estavam com medo. Tá bom? Então hoje a gente falou sobre uma lenda urbana, cultura e folclore paulista, brincadeiras e brinquedos. Com a influência dos povos que imigraram para o país nos séculos 19 e 20, como os japoneses e italianos, a coletânea de brinquedos e brincadeiras populares, especialmente no estado de São Paulo, ganhou ares multiculturais. Exemplo: adoletar. Os participantes se reúnem numa roda ou em dupla e começam a intercalar as mãos, a mão direita de uma criança sobre a mão esquerda da outra, enquanto cantam. Essa brincadeira é dinâmica e bem divertida.
há muito material bom que já foi produzido sobre a nossa cidade. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu colocarei alguns sites, alguns vídeos importantes para vocês conhecerem cada vez mais a nossa região. Um povo só consegue reconhecer a sua história após estudá-la. Aproveitem!